E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Photoshop. Nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas básicas do Photoshop e a gente vai executar o processo de tirar o fundo de uma figura, que é uma coisa muito comum, que a gente faz muito no dia a dia e acho que vocês vão gostar bastante. E se você está chegando de paraquedas nessa aula, dá uma conferida no meu canal, que tem já uma primeira aula mostrando a interface do Photoshop, como é que ela é estruturada, e vai te dar uma clareada aí e mostrar também alguns comandos básicos. Beleza? Então vamos lá para a aula. Então, gente, começando nossa aula aqui, essa aqui é basicamente a interface inicial do Photoshop. Vocês vão ter algumas coisas que vocês já estavam trabalhando antes e vocês podem criar um arquivo aqui normal ou vocês podem arrastar alguma coisa. No caso, como a gente vai partir de uma imagem, né, vamos tirar o fundo dela, eu vou partir de um arquivo que eu já tenho. Então é muito fácil, você vem na pasta que está a foto, no caso vai ser essa foto aqui, que eu peguei do Unsplash, que é um site muito bom, posso deixar para vocês aí, de banco de imagens gratuito. E vou arrastar ela aqui para dentro do Photoshop. Quando eu arrastar, ela já vai abrindo a dimensão dela, tudo certinho. Show. É bom que vocês notem logo no começo aqui, se vocês não tiverem essa aba aqui, Layers ou Camadas em português, vocês podem vir aqui no Window ou Janela e habilitar ela, tá bom? Se eu desabilitei, vou habilitar agora. Vocês vão ver que basicamente tudo no Photoshop se guia por aqui. Imagine um corte e colagem, né? Você vai botando um elemento em cima do outro. Isso aí são as camadas do Photoshop, tá? Essa camada aqui, ela mostra pra gente um sinalzinho de bloqueado. Vou bloquear ela de novo, vou desbloquear. Porque eu não consigo fazer alteração nenhuma nela, como ela estava bloqueada, que ele até fala isso pra mim. Então, para vocês começarem a mexer em qualquer foto, se vocês arrastarem ela do começo, né, como eu fiz, vocês têm que desbloquear ela aqui. Eu aconselho sempre vocês a deixarem essa foto de backup aqui, se vocês precisarem dela, não apagar e trabalhar com uma outra foto, como a gente com a mesma foto duplicada. Né? Então, como a gente faz isso? Existem duas formas: ou apertando Ctrl J, que ele vai duplicar o layer selecionado, ou vou dar Ctrl Z para voltar, arrastando a camada para esse maisinho aqui. Feito isso, a gente pode desligar a visualização do layer de baixo, que é nesse olhinho aqui, tá? Se eu fizer a mesma coisa no de cima, eu deixo de visualizar ele, tá? Então é como se você estivesse deixando ele transparente momentaneamente para você trabalhar, e deixo ele aqui quietinho. A gente não vai precisar dele por enquanto, enfim, mas é bom sempre trabalhar de uma forma não destrutiva. Isso é imprescindível em qualquer software. Você não pode acabar com a sua capacidade de modificação. Beleza. Para vocês trabalharem no layer que vocês querem, vocês têm que estar com ele selecionado. Por exemplo, se eu fizesse qualquer coisa aqui agora, eu não consigo, porque esse layer está apagado e eu estou com ele selecionado. Então, para eu fazer qualquer outra coisa, eu tenho que selecionar o que eu quero, beleza? Então, beleza, estou com ele selecionado aqui. Eu vou tentar mudar esse fundo, vou apagar ele, enfim, vamos ver o que acontece aí. Na esquerda, gente, como eu falei na aula anterior, vocês têm as ferramentas de vocês, tá? Então aqui tem a ferramenta de seleção, que você move as coisas, a ferramenta de seleção, desculpa, a ferramenta de mover, né, que é, enfim, você seleciona e move as coisas. A ferramenta de seleção, que você faz uma seleção numa certa área. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um quadrado aqui, eu utilizaria essa ferramenta aqui para selecionar essa área e poderia pintar ela, tá? Então, vou dar o exemplo aqui. Poderia pintar essa área que ele respeitaria o limite da minha seleção. Beleza? Ele está um pouco lento porque a gente está com uma imagem de alta definição e eu também estou com esse efeito aqui, ó, que é bem pesadinho esse pincel. Vou mudar para outro pincel aqui mais simples. Então, ele pintaria um quadrado aqui. Você poderia querer fazer isso. Eu aconselho vocês sempre a fazer isso numa outra layer. Então, para você criar um outro layer, você vem aqui na direita e clica no maisinho. Ele vai criar um novo layer que vocês podem pintar em cima sem estresse nenhum.
que ele não está alterando o layer de baixo. Então é sempre importante que vocês percebam em qual layer vocês estão, tá? Qual camada vocês estão no arquivo de vocês, para vocês não terem problema depois. Beleza. Para deletar o layer é só dar um delete ou arrastar para essa lixeirinha aqui, tá? Então essas aqui são algumas ferramentas de seleção. Tem seleção retangular, seleção elíptica. Aqui tem outras ferramentas de seleção. Essa aqui eu uso bastante, a poligonal, que você consegue ir marcando uma área que você quer. Então, e no final você junta, aqui ele faz essa bolinha. Aí você pintaria nessa área demarcada. Muito útil também. Você tem a seleção rápida, que é como se fosse um pincel que você vai pintando sobre uma área. E ele respeita... olha que legal, eu tentei selecionar aqui, como eu estava com o layer, o que não tem nada selecionado, ele não entende muito bem e seleciona tudo. Eu tenho que selecionar... Quando eu quero fazer qualquer coisa, tem que estar com o layer selecionado. Então, por exemplo, com esse negócio aqui, eu venho aqui, passo o pincel aqui, meio que em cima dele, ele já entende mais ou menos o que eu quero selecionar e faz uma seleção bem mais interessante do que se eu fizesse à mão. Ele já tem uma capacidade de reconhecimento ali, através do contraste, das bordas, do que você está tentando selecionar, tá? Então eu já consigo fazer uma seleção bem bacana aqui, rapidamente, tá? Então, por exemplo, eu poderia, sei lá, pintar isso aqui de preto. Já não é perfeito, mas dependendo do que for, funciona muito bem. Depende da aplicação, funciona muito bem, tá? A gente tem essa ferramenta aqui, tem a ferramenta de seleção mágica também, que é bem legal. Então essa aqui, que às vezes ele de novo, essa aqui ela seleciona mais ou menos por proximidade de cor, né? Então aqui, como tem muitas variações de cor, não funciona muito bem. Mas se, por exemplo, eu tivesse sei lá, uma coisa assim, e eu quiser selecionar, ele funcionaria muito bem, porque as cores estão muito bem divididas, tá? Então essa seleção, essa ferramenta de seleção mágica, né, a varinha mágica, ela é muito legal para esse tipo de seleção, principalmente quando você tem cores muito definidas, contrastes muito definidos, tá? Um truque legal que também pouca gente conhece é você utilizar as cores para você selecionar. Nessa foto aqui talvez não fique tão legal, então você pode, por exemplo, fazer uma seleção aqui desse amarelo aqui, vir aqui em cima no Select e botar para selecionar o similar. Ele vai selecionar tudo que tem uma cor similar ao que você botou ali. Essa aqui é uma foto bem específica, muito sutil, assim, o gradiente de cor da foto, então não funciona tão bem, mas novamente, se você está trabalhando numa ilustração, funciona muito bem, tá? Beleza. Aqui tem a ferramenta de crop, que é a ferramenta que determina o tamanho da sua área de trabalho ali. Você pode diminuir, cropar uma imagem. Então agora ficaria desse tamanho, tá? Dei Ctrl Z para voltar. Pode aumentar também. E aqui você pode também definir o tamanho da sua imagem. Se você vier aqui em cima no Image, desculpa, tem que sair daqui. Image Size. Você pode definir aqui também por aqui, tá? Você consegue definir perfeitamente tamanho, resolução, tudo por aqui. Beleza? A gente vem aqui para baixo. Isso aqui eu acho que é a ferramenta nova de Artboard, se eu não me engano. Enfim, essa aqui a gente não... Frame Tool. Essa aqui eu não conheço, gente. Vamos para a próxima, que essa aqui eu nunca vi. Esse é o Photoshop novo, né, 2020. Ah, tá, entendi. Olha que bacana, ele dá um previewzinho pra gente. Essa aqui é a ferramenta de frame. Isso aqui é bastante legal para quem trabalha com ilustração, desculpa, com propaganda, coisa editorial. A gente pode, olha. Vocês entenderam o que aconteceu? Vou apagar a imagem de baixo. Essa ferramenta aqui, se você quiser posicionar uma arte aqui, né, você tem esse espaço. Você faz o quadrado,
Pega a sua imagem e arrasta para dentro dela, ele entende que você quer essa imagem apenas dentro daquele espaço. Tá? Essa ferramenta aqui é nova, não tinha nas versões anteriores do Photoshop. E é muito legal esse preview aqui das imagens, das ferramentas, né? Quando você passa o mouse em cima, ele já mostra para você o que ela faz. Então, muito bacana essa ferramenta aqui, principalmente para quem faz as artes de, por exemplo, flyers, coisas de rede social e tal, faz direto no Photoshop. Isso aqui é bem legal, ajuda bastante a manter um grid organizado e tal. Beleza. Descendo, essa ferramenta aqui de retoque, é uma ferramenta bem legal. Vamos falar só dessa primeira aqui. Então, por exemplo, se você quisesse apagar isso aqui, essas letras aqui, você com essa ferramenta selecionada, você passa aqui em cima e plum. Olha que mágica. Obviamente, isso aqui, gente, não funciona tão bem em tudo que vocês fizerem. Vou dar um exemplo aqui. Se vocês passarem, sei lá, aqui, ele vai confundir com um pedaço da caneta e provavelmente vai copiar. Olha lá. Começa a ter algumas variações. Depende muito do seu entorno, né? Porque ele faz uma aproximação. Tá vendo? A caneta ali começa a puxar para dentro e tal. Ele funciona muito bem assim. Você tem uma área limpa ao redor, você passa e ele entende que você quer apagar só aquela coisa ali. Então isso aqui funciona muito bem para esse tipo de retoque, mancha em rosto, esse tipo de coisa funciona super bem. Tá? Aqui tem outros tipos de correções também de imagem bacanas que a gente pode entrar em outras aulas depois mais a fundo. Essa aqui é uma ferramenta de brush, que é de pincel. Então, se vocês quiserem pintar alguma coisa, essa aqui é a ferramenta ideal. Tá? Você seleciona a cor que você quer pintar aqui. Você pode selecionar também mais precisamente aqui, clicando 2 vezes, né, na sua paleta aqui. Você seleciona o RGB aqui, ou o CMYK da vida. Você consegue botar perfeitamente aqui, ou hexadecimal. E aí você começa a pintar. Essa ferramenta ela tem algumas propriedades. Então aqui em cima vocês podem ver tamanho, size, né? Você consegue aumentar ela, deixar ela enorme ou muito pequenininha. A dureza, o hardness, né? Que hardness. Ó, acabei de cometer um erro que eu falei, ó. Pintei em cima da minha imagem. Agora eu tenho que dar Ctrl Z. Confiar que o Ctrl Z vai voltar até onde eu quero. Então sempre fiquem atentos a isso. Então, o que é o hardness? A dureza. Tá vendo como é que o limite do brush, que o brush é a ponta do pincel. O limite do brush está suave. Quando eu aumento a dureza, ele vai ficar duro, entendeu? É como se fosse um pincel diferente. Tá? Ele também está com essas repetições aqui. Isso também você consegue controlar tudo isso. Ó, isso aqui é um outro pincel. Então, cada um tem uma utilidade, cada um tem um porquê, e você consegue editar tudo isso apertando F5. No F5 você tem todas essas propriedades do brush, né? Só isso aqui dá uma aula enorme. Enfim, é legal vocês experimentarem isso aqui. Tem muita coisa interessante aqui. Formas de você utilizar isso aqui para fazer efeitos. Enfim, é muito legal como funciona o brush do Photoshop. E vocês podem também baixar esses brushes, tá? Personalizados já. Tem muita gente que vende. E é muito bom assim vocês terem muitos brushes, porque vocês, principalmente quem trabalha com pintura digital, vai conseguir enfim, aumentar o leque aí do arsenal aí de arte que vai conseguir fazer com o pincel. Isso aqui também combina muito bem com a mesa digitalizadora, tá bom, gente? Então, beleza. Então, esses aí são os tipos de brush e vocês podem brincar bastante com isso aí. Além disso, vocês podem também controlar a opacidade do brush. Então, vou aumentar ele aqui para vocês verem. Vou tirar desse aqui, que esse aqui está bugando. Então, por exemplo, esse brush aqui, vou botar ele em 100%. Tá? Ele está em 100% de opacidade e 100% de flow. Se eu diminuo o flow,
Ele quase não aparece. Ele não aparece praticamente, né? Vou botar aqui o flow em 20%. É como se estivesse saindo menos tinta do pincel. Se eu diminuir a opacidade, vou botar em 100 aqui, é um pouco diferente. Isso vai mudar muito para quem utiliza caneta mesa digitalizadora, tá? Isso aqui mais para quem utiliza a mesa digitalizadora, tá bom? Eu deixo o flow sempre em 100, não tem problema nenhum com isso. Mas aí vocês podem mudar a opacidade aqui de acordo com a necessidade de vocês. Ferramenta carimbo, clone, que é também uma ferramenta que clona uma parte da imagem para outra. Então, por exemplo, se vocês quiserem, sei lá, copiar essa caneta aqui. Quero copiar essa caneta para cá. Vou fazer errado, vai ficar estranho, mas tudo bem. É só para a gente entender a ferramenta. Você vai vir segurando o Alt, vai selecionar uma parte da imagem. Selecionei. Ele já está, ó, tá mostrando para mim aqui. Quando eu pintar vai aparecer isso aqui. Então, pinto a mesma parte da caneta, uma outra parte da imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu posso fazer também em cima de outra layer. Então, para garantir que eu não vou ter problema. Então, sei lá, eu quero fazer um efeito de fantasma aqui. Pintei, venho aqui e diminuo a opacidade desse layer. Sei lá, isso aqui pode parecer legal de alguma forma. Como se tivesse um fantasma lembrando aqui. Enfim. Essa ferramenta aqui também é muito útil para corrigir peças, para tirar alguma coisa indesejada. Então, vocês vão usar isso bastante, tá? Vocês podem rodar também esse pincel, mas enfim, isso a gente pode entrar numa outra aula. Aí daqui para baixo, gente, a única ferramenta que eu vou utilizar mais mesmo vai ser essa ferramenta de gradiente também, que eu prefiro fazer à mão. Eu não gosto muito, eu prefiro controlar meu gradiente com o pincel. Eu prefiro fazer meus gradientes manuais. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um gradiente aqui nessa imagem, eu preferia ou pintar a imagem toda. Peraí, vou selecionar a imagem. Ah, tá, tô com... Então a imagem está aqui, eu quero fazer um gradiente assim. Prefiro fazer assim, sabe? Eu prefiro ter mais esse controle do que utilizar a ferramenta de gradiente. Eu utilizo muito pouco, mas uso às vezes. E essas ferramentas aqui são realmente muito boas, que são as ferramentas de, enfim, queima, né, ou de saturação ou de saturação. Então, por exemplo, se eu quisesse escurecer uma parte aqui da imagem, selecionei aqui, posso escurecer aqui para aumentar uma sombra, por exemplo, para dar mais uma sensação de profundidade na peça, tá? Essa ferramenta aqui, ó, vou desligar e ligar ela aqui, ó, como isso aí. Então, posso precisar fazer isso por algum motivo. Essa ferramenta aqui é bem legal para isso, Burn Tool. E a ferramenta de esponja, ela vem como padrão de saturação. Você pode saturar também. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, tirar a saturação dessa parte amarela aqui, tá me irritando. Aumento aqui o tamanho do meu brush. Ah, gente, existe um atalho para vocês aumentarem e diminuírem o brush, que é muito útil. Ele fica em cima do Enter, tá? São dois botões, o da esquerda é um colchete virado para a esquerda. Esse diminui e a barra ao contrário aumenta. Então, por exemplo, quero tirar a saturação dessa área aqui. Venho aqui, pintando com esse pincel, ele vai tirando aqui. Então facilita muito do que ter que às vezes selecionar uma área. Beleza, vou comparar agora, antes e depois. Show. E a ferramenta caneta, a caneta, que vocês podem fazer uma seleção mais, enfim, que é interessante. Então vocês poderiam, que a gente vai utilizar aqui, vocês podem vir fazer uma seleção aqui,
essa ferramenta é muito boa para fazer seleção. Mas não é tão simples de usar. Quer uma certa experiência. Tá, a gente veio, faz a nossa seleção. Não precisa ser 100% perfeito agora, a gente vai ajeitar depois. Eita. Então beleza, eu vou fechar aqui minha seleção. Bom, agora eu vou ajustar ela, tá? Para ajustar, eu venho aqui em Convert Point, você segura e vem aqui. E agora a gente vai mexer nos pontinhos aqui. A gente pode deletar também um dos pontinhos. Importante que esteja fora aqui para ele não pegar nenhuma parte da imagem. Beleza, vamos tentar posicionar esses pontos. Ele não está me respeitando aqui agora. Meu Deus. Ah, tá. Tem que apertar o Ctrl, gente. Desculpa. Tem que segurar o Ctrl aqui para puxar ele para o lado e para o outro. Beleza, a gente vai selecionando aqui mais ou menos. E vocês percebem que essa imagem não tem um fim perfeito, né? Ela tem um limitezinho ali um pouco borrado. Então a gente vai ter que tratar isso depois. Tá? Então beleza. A gente vem fazendo a seleção, ajeitando os pontos. Usando o Bezier, né? Para quem não sabe mexer muito bem com essa ferramenta aqui do Bezier, que é a forma como os programas de vetoriais criam as formas e tal, dá uma olhada no tutorial de Illustrator, que também a gente mexe um pouquinho com isso. Então a gente vem ajeitando aqui. E o legal, gente, é que não precisa ficar 100% perfeito, mas obviamente quanto melhor vocês fizerem agora, menos trabalho vocês vão ter depois. Tá? Então, beleza, tá satisfatório. Agora vocês vão vir aqui em Path, tá? Aqui na direita, Working Path, e vai criar uma seleção, Make a Selection. Ele te pergunta aqui qual o feather que vocês querem. Então assim, o feather é como se fosse uma suavização das bordas. Vamos botar de 1 pixel. Bom, ele vai criar a seleção para mim. Criou a seleção. A gente vai apertar aqui, ó, nesse botãozinho, para adicionar uma camada layer, né? uma máscara de layer. Bom, não aconteceu nada porque, aparentemente não aconteceu nada porque está marcado aqui embaixo, mas vamos marcar. E nossa seleção está feita. A gente tirou o fundo ali. Agora vamos pintar, vamos criar uma camada embaixo. Vou jogar aqui para baixo, ó. Eu vou pintar uma camada de preto aqui atrás. O atalho que eu uso para pintar com a cor selecionada é Alt Delete, gente. Tá? Então o que aconteceu aqui? A gente fez uma seleção, criou uma seleção com a ferramenta de caneta, tá? Depois de ter criado a seleção, a gente transformou aquele path, que era um caminho, né, em uma seleção. Então a gente transformou aquela coisa vetorial, né, vamos chamar assim, em uma seleção de bitmap, né? E depois a gente transformou isso numa máscara, tá? Qual é o legal dessa máscara? Que se a gente quiser agora, por exemplo, a gente pode brincar com o nosso pincel. Então, a máscara, como é que funciona a máscara? A máscara é como se fosse uma lente. O que é branco aparece, o que é preto não aparece. Então, é como se você estivesse botando a mão na frente de uma lente. Tá? Vocês estão vendo aqui na direita? Tudo que é branco está aparecendo, tudo que é preto não está aparecendo. Se a gente pintar uma parte que está aparecendo de preto, vou fazer aqui agora, ela deixa de aparecer.
Se a gente pintar uma parte que não está aparecendo de branco, ela volta a aparecer. Então, dá pra gente fazer algumas coisas com isso. Por exemplo, se a gente quisesse fazer uma brincadeira assim, tipo, deixar bem suave aqui e botar uma mensagem aqui em cima. Ou, sei lá, vamos botar um texto aqui na frente. Vou criar um texto aqui agora. Aqui é a ferramenta de texto, esse Tzinho aqui. Então, vou botar tutorial Photoshop. Tá pequenininho ali, é só aumentar aqui. Tem que selecionar, desculpa. Selecionar tudo, Ctrl A. Aumentei, tá em preto, eu vou mudar a cor aqui para branco. Não tá aparecendo. Tem que selecionar tudo. Desculpa, gente, tem que selecionar tudo. Ele tá em multiply, eu não sei porquê. Tá em multiply aqui. Vou botar em normal, tá, gente? Então vamos mudar só essa fonte aqui que tá terrível. Vamos botar a fonte que eu gosto. Vou botar Bebas. Então beleza, vocês podem aumentar utilizando o tamanho da fonte. Então para vocês entrarem na ferramenta de edição de texto é T, só apertar o T, tá? E ele vai abrir para você o diálogo aqui de texto. Vocês selecionam tudo e pode aumentar aqui o tamanho que vocês quiserem, até 72, ou aumenta manualmente aqui. Vou botar 250. Ou vocês podem aumentar com o Ctrl T, que é aquela ferramenta que eu ensinei na aula passada. Beleza? Então vou aumentar mais aqui, vou pular isso aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. Vamos fazer uma brincadeira aqui com isso. Então beleza. A gente posicionou aqui o texto, a gente quer fazer uma brincadeira, botar o shop do Photoshop aqui entrando no drink aqui, vamos chamar assim, no café. Então agora a gente vai vir, ó, selecionar aqui, criar uma máscara. Então, criei uma máscara aqui. Agora eu vou aumentar aqui meu pincel. Eu criei uma máscara, só que essa máscara não tem nada, então ela tá branca. Eu vou pintar com preto para começar a desaparecer a bordinha dele aqui. Então a gente pode vir aqui e fazer uma brincadeira de como se o líquido estivesse saindo daqui de dentro, o shop estivesse saindo daqui de dentro. E se vocês errarem, não tem problema, vocês podem dar Ctrl Z ou simplesmente vir aqui, selecionar o branco e pintar aqui de novo. Selecionar, desculpa, o preto e pintar aqui de novo. O branco, desculpa, gente, que ele trocou a ferramenta. O branco e pintar aqui de novo, que aí ele vai voltar pro normal. Beleza. Então vocês podem ir brincando aqui, criando uma seleção. Brincadeira. Sei lá. Deixando. E agora a gente pode fazer uma brincadeira, mudar um pouco a cor desses que estão aqui para parecer um pouco com essa cor aqui que está aqui. Então a gente vem aqui na cor da letra, clica aqui e vamos selecionar essa cor aqui. Show. Eu acho que o fundo escurão não ficou tão legal. Eu acho que eu vou deixar o fundo aparecer de trás, mas eu vou diminuir um pouco a opacidade do da frente. Então eu habilitei o fundo preto, aquela imagem de backup que a gente tem lá atrás, e vou diminuir um pouco
a aparência do fundo, diminuir um pouco a transparência do fundo preto. Então beleza, deu destaque para o que a gente queria. Agora, para a gente finalizar, a gente pode cropar a imagem apertando C. A gente cropa ela aqui. Show. Arrastou, apertou Enter. E a gente fez uma pequena composição aí fácil, utilizando algumas ferramentas. A gente pode fazer uma brincadeira aqui que eu gosto de fazer também, que vai dar um volume nesse Photoshop aqui, nesse tutorial, que é pintar as letras. Então, por exemplo, se a gente vem aqui, ó, segurando o Ctrl, clica no layerzinho aqui da direita, olha, ele vai selecionar pra gente o que está marcado, né, o que é aquele layer, tá? Então a gente, com essa seleção feita, a gente vem, cria um novo layer, joga ele lá pra cima, e aí com a ferramenta pincel, que é B, tá? E o branco, a gente pode fazer uma brincadeira e pintar o topo dessas letras aqui. Vou diminuir um pouco aqui o tamanho. Então, pintando aqui um pouco dessas letras, para dar mais uma profundidade, ó. Sem com. Pra dar mais tirar um pouco mais ela do papel aí. Papel não, do monitor. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram da aula, deixa o like de vocês aí, o comentário. Compartilhe esse vídeo com algum amigo de vocês que também esteja querendo aprender em Photoshop. Nas próximas aulas a gente vai falar aí algumas coisas mais profundas sobre essas ferramentas, fazer algumas correções, talvez, enfim, eu compartilho com vocês aí o que vai rolar nas próximas aulas. Obrigado a todo mundo que ficou até agora e até a próxima.